이제 많은 거 이해할지 아다 니도 니 접실력 많은 거 이해할지 했더니 아버지가 디톨리아다 신신나 Hoje é o quinto dia do confinamento de verão Marmot 2024. E eu gostaria de oferecer as minhas saudações para os membros da Sangha, os monges, as monjas e também todos os monastérios que estão ouvindo e também os amigos de Dharma. E também os meus compatriotas tibetanos. Eu gostaria de oferecer saudações auspiciosas a todos. E vocês todos conseguem me ouvir bem, certo? 다 가상 뭐 되면 나한테 추에게 서머베다 되면 나한테 추에게 아니 상아 그들읍세나 자도 다진 되면에 나한테 추야려 다진 상아던 제외 Hoje nós estamos falando 티술이 추에체 sobre os aspectos do mantra secreto no budismo inicial. 한다디 인주디 다 못이니 E eu gostaria de continuar falando sobre esse tópico 다 되면 나한테 do mantra secreto no budismo inicial. 타니 세나 자도 상아던 제외기 치치 가려서나 Então, 수행아 야나 as palavras ou as expressões no budismo inicial que estão relacionadas ao mantra secreto 빠리다 incluem os mantras Dharani ou os 다 빠리다 mantras de proteção, Ataparita, em Pali. Então, Parita inclui os mantras para também autoproteção. Os mantras para autoproteção se chamam Ataparita e os mantras de proteção gerais se chamam Parita. E nós deveríamos entender esse significado como os mantras para proteger a si mesmo. Então, esses mantras que têm esse propósito ou essa compreensão para a sua própria proteção, eles são aceitos no budismo inicial. Eles eram permitidos no budismo inicial. E como eu falei no outro dia, nas escrituras Vinaya das inúmeras escolas, há uma conversa a respeito dos mantras de consciência, se eles eram proibidos ou não. E eles eram proibidos, foram proibidos especificamente no Pratimoksha das Bhikshunis e também no Vibhanga. Então, estudar esse tipo de conhecimento ou artes degradadas, que incluía os mantras de consciência, era considerado uma queda. Mas, de qualquer forma, esses mantras de consciência, ou Vidya mantras, eles eram claramente proibidos no budismo inicial. Mas havia algumas exceções. Esses Vidya mantras inúteis, eles eram proibidos, porém havia alguns mantras específicos que eram permitidos. Havia, então, algumas exceções. E no Vinaya Pali, as exceções, elas estão incluídas no Vibhanga das Bhikshunis, em 12 partes. Na discussão da 49ª queda, a exceção é aprender a escrever ou aprender Dharanis. E aqui significa realmente aprender os Dharanis.
e aprender mantras para proteção. Então, aqui os mantras para proteção, os paritas, os mantras protetores, isso é o significado aqui. Ou ainda, quando alguém tem algum problema mental, quando uma pessoa é considerada insana, também é permitido usar esses mantras. E esses usos não são quedas, não são infrações. E primariamente o que diz, então, é que estudar Dharani e mantras de proteção para si mesmo, para ajudar a si mesmo e também para ensiná-los às outras pessoas, isso é permitido. Então, isso é dito no Vibhanga das Bhikshunis, do Vinaya Pali. E aqui em Pali, quando se diz a palavra Dharana, em termos de ensinamentos e dos mantras, ensinamentos de mantras no geral, nós vemos Dharani nas escrituras em sânscrito e também nas escrituras iniciais, e provavelmente elas são a mesma. No entanto, a palavra no Pali é Lekha. E posteriormente, houve um método descrito como método das 42 letras ou 42 cartas. E o nome desse método é Lipi ou Achara. Então, este é o termo utilizado no Pali. E esse método é o mesmo utilizado no Vibhanga das Bhikshunis. Se realmente ambos são o mesmo, não, isso não está muito claro. Mas esse método das 42 letras, algumas vezes também é chamado de 42 letras últimas, e no Prajnaparamita, está descrito que isso está se referindo a 42 vogais e consoantes do sânscrito. É um método de meditação no significado das letras. Então, esse é um método de meditar nas 42 letras. Isso é descrito no Prajnaparamita ou nos Sutras Aksharamuktas. Então, isso é um método para se meditar nas 42 letras, nas 42 vogais e consoantes do sânscrito. E no Vinaya Pali, isso está permitido de ser praticado. E no Vinaya de 4 partes, Dharmaguptaka também afirma algo parecido. Ele afirma que quando há problemas gástricos, gastrointestinais, quando você tem parasitas e você tem doenças no seu intestino, você pode recitar mantras para curar esse problema. Você também pode recitar mantras para curar a indigestão quando isso te causa doenças. E também pode-se recitar mantras para aprender letras, para aprender alfabeto. Então, você também pode recitar mantras para converter não budistas. Isso também está afirmado. E se você for envenenado de qualquer forma, você também pode recitar mantras para neutralizar o veneno. Mas, de qualquer forma, se o mantra for para a sua própria proteção, isso não é uma ofensa. Isso está escrito no Vinaya Pali e no Dharma Guptaka. E no Vinaya de 10 partes da Sarvastivada, da escola Sarvastivada,
também está escrito algo parecido. E basicamente é chamado de Vinaya em 10 partes. Quando você tem um problema com o dente, uma dor de dente muito forte, você pode recitar mantras para curar dores de dentes. Também recitar mantras para curar dores de estômago. E se você é envenenado, você também pode recitar mantras para neutralizar os venenos. Se o intuito é ficar saudável mentalmente e também através do corpo, se esse é o objetivo, se pode recitar mantras. Isso então é o que diz o Vinaya da escola Sarvastivada. E no próximo, aos paritas da tradição Pali, os mantras de proteção. E na tradição Pali, os mantras protetores, eles são considerados muito importantes. E no Pali, há um texto chamado As Perguntas do Rei Milinda. É um texto muito conhecido. Que está contido no Sutra Nikaya. E esses textos estão presentes nos discursos menores. E esses sutras, Perguntas do Rei Milinda, isso é um diálogo com um grande rei. Então, é um texto muito famoso, onde um bhikshu e o rei Milinda, eles têm uma conversa. E nesse texto, esse texto fornece inúmeros mantras. Por exemplo, mantras para proteger o corpo, chamado de Kanda Parita. Os mantras para proteger o corpo ou os agregados. Também mantras de pavão, mantras chamados de Mora Parita. E também o mantra o mantra do ornamento do mastro, da Jaga Parita. E também os mantras Atanatya. E eu falarei a respeito desse mantra específico posteriormente. E também há o mantra protetor Angulimala, o Angulimala Parita. E também há o Ratana Sutra. E muitos outros mantras. Então, há inúmeros tipos de mantras protetores que são ensinados neste sutra. E nesse caso, o rei Milinda, ele viveu no século 2 ou 3 antes de Cristo, século 2 ou 3 antes da Era Comum. E mesmo nessa época, havia muitos mantras diferentes, muitos mantras protetores que já eram utilizados. Então, nós podemos entender isso a partir desse sutra. E também os monges da escola Theravada do Sri Lanka, Birmânia e Tailândia, eles também usam inúmeros mantras protetores, muitos além desses. E esses mantras protetores, eles são recitados regularmente, como fazemos na nossa tradição tibetana, para reunir condições auspiciosas e reunir riquezas. E também, se nós pensarmos nas explicações de alguns acadêmicos japoneses, eles dizem
que há 29 sutras que ensinam os mantras protetores. Isso no Cânone Pali. Então, todos esses mantras de proteção que são recitados, já eram recitados no século 2 ou 3 antes de Cristo, da mesma forma, mesmo no século 5, muitos sutras eram recitados, como por exemplo, o Angulimala Sutra, o Angulimala Mantra, Angulimala Parita. E eu gostaria de falar do sentido ou conteúdo de alguns desses mantras que eu acabei de mencionar. E também mencionar outras fontes para esses mantras. E dentre todos eles, o primeiro é o Kandaparita, ou mantra dos agregados, o mantra para a proteção do corpo. E nas escrituras Pali há 3 partes. O Vinaya tem 3 partes, o primeiro é o Vibhanga, e o segundo fala dos 22 agregados. E isso tem 22 sessões, e é muito semelhante ao nosso Vinaya tibetano. E então há um apêndice. E o segundo desses é o Kantaka, os agregados, onde tem 22 partes. E nessa parte há inúmeros mantras de proteção. Porque nesses capítulos Pali, há métodos sobre como meditar sobre bondade amorosa e compaixão pelas cobras, para se proteger dos danos causados por cobras. E também há mantras para serem recitados enquanto se medita. E é dito que no passado havia um bhikshu que foi mordido por uma cobra e morreu. E por isso, nessa situação, o Buda disse para os bhikshus, aqueles cuja bondade amorosa permeia as 4 linhagens reais nagas não morrerão por picadas de cobras. Mesmo se eles forem picados, eles não irão morrer se eles recitarem este mantra. Então, isso o Buda ensinou. E ele ensinou, então, os versos para proteger das picadas de cobra. E isso, então, é ensinado no Pali. E é um mantra de proteção que é chamado de Parita, ou Ataparita. E esses mantras que estão relacionados com nagas ou cobras, isso está descrito em inúmeras escrituras. E nas escrituras do veículo de fundação, no Vinaya Pali, como eu disse antes, no Vinaya Pali, nos 22 capítulos, então no Pali, há os capítulos menores e os capítulos maiores. Então, há o Chulavagga, onde está escrito a forma original dessa história que eu acabei de citar. Provavelmente essa é a fonte original, esse texto que está contido no Vinaya Pali. E o segundo está numa seção dos discursos numéricos. Então, isso está nos 4 ágamas. E isso é chamado de Ahina Sutra. E nisso há uma nova abordagem a respeito dessa história das cobras.
Então, é um texto, esse segundo é um texto que está descrito nos Ahina Sutras dos discursos numéricos. E também nós temos isso descrito nos contos Jataka. Só um momento. E eu devo ter feito uma certa confusão aqui, mas a primeira fonte original dessa história, ela está realmente no capítulo Chulavaga do Vinaya. O segundo é no discursos, está presente nos discursos numéricos. E nesses discursos numéricos há uma história relacionada a essa questão. E é o Ahina Sutra que pertence aos discursos numéricos. E o terceiro desses é um texto contido nos contos Jataka, que também está contido no Cânone Pali. E dentre os 5 Nikayas, isso está nos discursos menores. Isso é o que está contido ali. E o quarto, o Vinaya em 4 partes. O quarto está contido no Vinaya em 4 partes da tradição Dharmaguptaka. E está no 42º fascículo. Então, no texto Pali, fala dos 8 reis Nagas, certo? E esse texto fala dos 8 reis Naga. E provavelmente há 8 tipos de Nagas. E nos textos Dharmakuptak, esse é um texto sobre os 8 reis Nagas. E ele contém mantras de Bodhicitta para autoproteção. E é ensinado como se você recita os mantras de Bodhicitta para autoproteção, você não será mordido pelas cobras. E o quinto são os discursos conectados. E o texto aqui está incluído no 9º fascículo. E ele também lista 8 reis Naga. E nos discursos conectados, houve também um Bhikshu que foi picado por uma cobra, e o nome do Bhikshu aqui seria Upasena. E da mesma forma, nos discursos conectados, após os versos, há um mantra Dharani que foi adicionado. E o que ele nos mostra é que nesse ponto que ele possui propriedades mântricas ou tem uma forma mântrica. Isso está muito claro ali. E os mantras da Dharani são chamados de mantras de proteção. E esse é o nome do mantra Dharani. E isso está incluído nos discursos conectados, nos 4 agamas, e apenas está traduzido para o chinês. E ao invés de ser chamado, então, de mantras de proteção, ele recebe um nome chinês, Joshu Janchu, que significa mantras de consciência. É a mesma palavra usada para os mantras consciência. E então, neste texto está escrito que se você recitar esse mantra de consciência ou esse mantra de consciência, você não será mordido ou envenenado pelas cobras. As cobras não poderão te causar mal físico.
E o próximo são escrutas também relacionadas às cobras. São o Vinaya em 5 partes. E está presente, então, no fascículo, no sexto fascículo, provavelmente da tradição Maháshika. E também está no 20º volume da Mahasangika. E também há a tradução chinesa, que foi traduzida pelo mestre Yi Jing, ou Paramartha, em sânscrito. Então, é o Vinaya da Mula Sarvastivada. E isso está também no sexto fascículo. Isso da tradição Vibhanga. E no tibetana, na tradição tibetana, há a história também de um arhatya que foi picado por uma cobra e, no intuito de ajudá-lo, o Buda ensinou os versos e um mantra para neutralizar o veneno. E o que nós precisamos prestar atenção aqui é que, nesse ponto, quando o Buda ensina esses versos, nos versos há uma passagem ele recita os versos como se fossem para um falecido. Então, um exemplo é ganância, ódio e ilusão. São os 3 venenos do mundo. O Bhagavan Buda não tem venenos. O poder do Buda destrói os venenos. Então, através do poder dessas palavras, o veneno seria neutralizado. Então, essas seriam palavras verdadeiras do Buda. E isso, então, é recitado nos rituais para falecidos. E essas palavras, elas são encontradas no Vinaya Vibhanga. E não apenas isso. Na nossa tradução tibetana, nos pontos refinados, elas também já são chamadas de palavras do mantra secreto. Então, é chamado de mantra secreto. E a tradução chinesa também diz mantra secreto, Xinshou. Então, as palavras usadas já são, de fato, mantra secreto. E da mesma forma, na tradição chinesa, há essa história do Sutra Upananda. E nós podemos chamar de Sutra Upananda também. E esse sutra, ele também relata como o Bhikshu Upananda, seria um outro Bhikshu, ele também foi atacado, mordido por uma cobra venenosa, e ele também recebeu como ensinamento os mantras que neutralizam o veneno. Isso também está descrito neste sutra. Então, a mesma história com relação a cobras é ensinada aqui. E em termos de Mahayana, quando nós pensamos em mantras que estão relacionados a cobras e nagas, então nós já vimos esses mantras que foram ensinados no veículo da fundação e a seguir, então, iremos abordar. E esses mantras, então, como que eles são abordados na tradição Mahayana? E no Mahayana, os mantras para picadas de cobras, em específico, eles aparecem no Sutra do Mantra da Grande Rainha Pavão. Então, no Mahayana, há esse sutra, chamado Sutra do Grande Rainha Pavão, ou do Grande Rei Pavão, e mais tarde, esses mantras estão incluídos no sutra. E, posteriormente, esse sutra ele foi preservado no chinês pelo mestre Paramartha, mestre Jin, também pelo mestre Amoghavadi, que nasceu no Sri Lanka,
E ele foi do Sri Lanka para a China e ele traduziu um texto chamado O Sutra da Consciência do Rei Mahamayur e muitos outros sutras. E esses tipos de sutras, eles já estavam há muitos anos na Índia. Então, o Amoghavajra, ele estava presente na dinastia Jin, e muito tempo antes dele, já havia o Sutra do Rei da Consciência. Isso já estava presente na dinastia Jin, do Imperador Yuan. E ele reinou durante o quarto século. E isso foi traduzido, então, durante o seu reinado, que durou de 317 a 322. Mas, de qualquer forma, isso foi no século IV. E havia esse Sutra do Rei da Consciência Mahamayuri e também o Sutra do Mantra do Grande Rei Pavão. E esses dois foram traduzidos para o chinês. E provavelmente na tradução de Shrimitra, esses sutras do Grande Pavão, provavelmente ele não existe mais. Mas foi posteriormente na dinastia Liang, onde o Sutra do Dharani do Rei Pavão, em 2 fascículos, foi traduzido. Então, no chinês, o número total de traduções desse Sutra do Dharani do Rei Pavão são 6. Foram feitas 6 traduções desse texto, incluindo a que eu citei do mestre Amoghavajra. E também a tradução de Jin, do mestre Paramartha. Então, há 6 diferentes traduções desse mesmo sutra. E os títulos de todos eles incluem a palavra pavão. Mas o tema principal é recitar o nome dos 8 reis Naga com bondade para evitar picadas de cobra. E também há um manuscrito sânscrito deste sutra e esse manuscrito ele também foi publicado. E quando nós falamos, no geral, em pavão e cobras, a razão eu preciso explicar isso. E a razão é que provavelmente os pavões eles comem cobras. Eles não comem todo tipo de cobra, mas algumas eles comem. Então as pessoas elas acreditavam que os pavões eles tinham como poderes especiais para superar cobras venenosas. Mas, em todo caso, há 6 diferentes traduções desse sutra no chinês. E o que isso nos mostra é que na tradição chinesa, esse sutra foi considerado muito importante, muito significativo. Pelo número de traduções, nós podemos ver o tamanho da importância que esse sutra tinha. E da mesma forma, no Tibete também se falava que os pavões eles não eram afetados por veneno de cobra. Se eles eram realmente afetados ou não, podemos ter 100% de certeza sobre isso.
Mas provavelmente essa era uma questão dos pavões terem uma certa habilidade de digerir uma certa quantidade limitada de veneno. Provavelmente eles tinham essa capacidade, ou têm essa capacidade de digerir uma quantidade limitada de veneno. Mas provavelmente não é verdade que eles não seriam atingidos por nenhum tipo de veneno, por nenhum tipo de cobra. Provavelmente, se fosse uma cobra com veneno forte ou uma grande quantidade de veneno, eles seriam atingidos. Então é importante que a gente compreenda isso. Mas, em todo caso, há uma capacidade muito limitada dos pavões de superarem os venenos de cobra, segundo questões científicas. Mas, em todo caso, eu mencionei que são 6 traduções, ou são 6 sutras do veículo da fundação. E o sétimo é um texto Mahayana. Então, há um estudioso japonês, Hirakawa Akira, e ele diz que no sutra há um bhikshu chamado Svasti, e ele foi picado por uma cobra. E o Buda então ensinou: se alguém recitar os nomes dos 8 rei Nagas Pomori com bondade amorosa e recitar o seu mantra, ele não será ferido pelo veneno da cobra. E o que o Akira diz é que essa história do Dharani, do Mahamayuri, o grande pavão, isso aparece no texto Mahayana, também nos textos tântricos. E essa história, o evento que de fato ocorreu, e a primeira forma dessa história, provavelmente ela vem dos textos do Vinaya, da seção Chulavagga, a seção dos Kandakas. E ele também diz que ele viria do Discursos Conectados, o número 5, conforme eu expliquei. Mas, de qualquer forma, esse texto que vem do Vinaya provavelmente é a forma mais antiga desse texto. É isso que o Akira diz. E há um outro estudioso japonês chamado Matsunagi Yukei, e ele afirma que se nós olharmos entre essas 7 versões, e nessa versão Mahayana, e também que está presente no Tantra, há muitos, há uma grande parte que está presente apenas no Mahayana e no Tantra. Que não está presente no Vinaya Pali e nos discursos conectados. E isso não está muito bem escrito, mas em todo caso, o conteúdo dessa história do grande pavão não há muita relação entre todas as histórias. Ele disse que não há muita relação entre os Sutras Mahayana e os Sutras Pali. E na opinião dele, ele diz que a história nas primeiras fontes, todas elas estão relacionadas com essa primeira história do Pali. E eu acho que não preciso explicar isso com muitos detalhes.
E também nas histórias do Sutra do Pavão, no Mahayana, contém os mesmos elementos básicos que são encontrados nos capítulos do Mula Sarvastivada sobre medicina, na tradução tibetana. E também há um manuscrito sânscrito desses capítulos sobre medicina da Mula Sarvastivada. Ele não está completo, mas essa parte está lá. E também há essa tradução na tradução tibetana. E quando nós olhamos para esse mantra do grande pavão, então nós temos o mantra consciência do grande pavão, o Mahamayuri. Isso se propagou amplamente nas tradições do sul e também nas tradições do norte. Isso está muito claro. E como eu expliquei, nas tradições do sul está descrito em inúmeros sutras do Kanolipali, e nas traduções do norte também está claramente descrito. E o que aparece ali no capítulo sobre medicina do Mula Sarvastivada foi traduzido para o chinês, foi traduzido para o tibetano, e esses e muitos outros textos se propagaram para as tradições do norte. Então, esse mantra do Mahamayuri, ou do grande pavão, ele é realmente muito comum em ambos, nas tradições do sul e do norte. Então, nós falamos das três tradições principais, do sul, do norte e tibetano. E está em ambas, do sul, do norte e também na tradição tibetana. Então, está nas três. E da mesma forma também há um outro mantra relacionado aos pavões. Na tradição Theravada, nos contos Jataka, dentre os contos Jataka, há um conto chamado O Grande Pavão. O Jataka do Rei dos Pavões. E também no Mora Jataka. Mahamora Jataka. Isso também descreve como proteger a si mesmo de picadas de cobra através do mantra do grande pavão. E na tradição moderna está principalmente encontrado, na tradição do norte está principalmente encontrado na tradição no Jataka, sobre quando... Então isso está descrito no Sutra resumindo as 6 transcendências. E o terceiro é o mantra da bandeira. Isso era quando os deuses e semideuses eles estavam em batalha, e os deuses eles sentiram que eles estavam perdendo, e eles olharam então para a bandeira de Indra e eles se sentiram inspirados e livres de medo. E essa história, então, na tradição do Sul, está presente nos discursos conectados. Então, dentre os 5 Nikayas, as 5 seções, ela está presente somente nos discursos conectados. E dentro disso, está presente o texto Sagatavagga, o capítulo inverso. Isso também está presente na tradição chinesa dos discursos conectados e no 14º fascículo dos discursos numéricos nos Agamas, onde houve essa batalha entre os deuses e semideuses, e quando eles sentem que eles estão perdendo, eles olharam para a bandeira de Indra e se livraram do medo.
Mas eu não tive tempo de olhar em detalhe para saber se esse era o mesmo que um outro mantra. E depois disso, o quarto tipo de mantra é o Atanatiya mantra. O Atanatiya mantra, ele é o nome. Atanatiya é o nome de um palácio. Ele é o mantra ensinado pelo rei Vaishravana para proteger os yakshas e para despertar fé nos ensinamentos do Buda e para proteger a comunidade quádrupla, os bhikshus, as bhikshunis e os leigos homens e os homens e mulheres laicos, para que eles não fossem prejudicados. E esse é um mantra ensinado para inspirar fé. E quando esse mantra surgiu, ele surge nos discursos longos. Ele é o 32º sutra no cânone Pali. Então, é o sutra chamado Atanatiya, Sutra Atanatiya. Então, no geral, a história sobre esse palácio Atanatiya o rei Vaishravana, ele estava ensinando este mantra para despertar fé. E essa história, ela também aparece no 20º dos discursos longos e também no Mahasamaya Sutra. É uma história que é muito semelhante. Então, alguns estudiosos, eles dizem que essa é uma história que vem do Sutra da Grande Assembleia, o Mahasamaya Sutra. Então, é isso que é explicado por alguns estudiosos modernos. Então, em todo caso, nesse Sutra Atanatiya está contido esse mantra Atanatiya. E nós temos isso também na tradição tibetana. Isso parece nos sutras menores do Prajnaparamita. No Prajnaparamita, há uma seção chamada os vários sutras e esse mantra é ensinado. Nas escrituras Theravada, também está ensinado e também nos textos tântricos, também aparece no Sutra do Grande Pavão e também na tradução chinesa, no Sutra da Grande Assembleia. Então, isso também está presente, a tradição desse sutra foi mantida. Então, o mantra, ele foi preservado. E um capítulo desse Sutra da Grande Assembleia, nós recitamos uma aspiração no Kadmon, certo? A aspiração do brilho do Dharma e essa expressão é ensinada nesse sutra do nobre Chandragarbha. E a tradição tibetana, então, contém este capítulo de Chandragarbha. E nisto, nós pegamos a 17ª sessão. E isso é o que é chamado de Sutra Chandragarbha. E ele é o 17º capítulo.
Então, quando nós falamos desse capítulo de Chandragarbha, o capítulo ele foi tomado separado. Não é o capítulo completo, na verdade, é algumas passagens desse capítulo e que também está presente na tradição chinesa. No chinês está completo o Sutra Chandragarbha. Há diferentes traduções, mas há uma tradução completa. E também há um capítulo Chandragarbha separado. Então, o Sutra Chandragarbha e o capítulo Chandragarbha, a seção Chandragarbha, que são um pouco diferentes. E na tradição tibetana, nós não temos o sutra completo de Chandragarbha, mas há um compêndio dos sutras de Atisha, que está presente no Tengyur, e ele cita o Sutra Chandragarbha. Ele tem mais de 11 fascículos sobre este sutra. E essa inspiração do brilho do Dharma que nós geralmente recitamos foi tirada desse compêndio dos sutras de Atisha, porque nós não temos traduzido na tradição tibetana o sutra completo de Chandragarbha. Nós temos apenas extratos, nós temos esses extratos do compêndio dos sutras de Atisha. E adicionalmente no Kangyur tibetano, nós temos também o Sutra do Nobre Chandragarbha. E ele contém previsões sobre a maneira pela qual os ensinamentos do Buda permanecerão ou desaparecerão. E esse sutra tem 2 fascículos, mas nos dias de hoje nós não temos os 2 fascículos completos. Então, em resumo, há um sutra completo de Chandragarbha no chinês. E provavelmente o que nós temos é uma passagem disso, mas eu ainda não estou 100% certo sobre isso, eu preciso pesquisar mais. Como eu estava mencionando antes, há os mantras Atanatiya, e também há alguns mantras semelhantes que foram traduzidos pelo Derby Dharmadeva e pelo rei Vaishravana, são muito semelhantes. Então, esse mantra Atanatiya, mas em todo caso, na tradição Theravada, há muitos mantras que dão proteção física. E se nós usamos mantras de proteção física, nós chamamos eles de paritas. Nós temos o paritas, e nas outras escolas, não está muito claro que se esses mantras de proteção, eles são chamados de paritas nas outras escolas, mas esse termo parita, ele não é usado no mantra secreto Vajrayana. Então, parece que talvez o termo parita não foi preservado até o momento da propagação do mantra secreto Vajrayana. Mas, de qualquer forma, esses mantras de proteção para a proteção física, eles eram permitidos no budismo inicial. Eles eram permitidos e o Buda falava, vocês podem recitar isso, vocês devem recitar isso. Então, o Buda deu a permissão para que esses mantras fossem recitados. Então, agora nós teremos 30 minutos de pausa. Agora, conforme eu disse antes, os mantras de proteção para a proteção dos paritas, a palavra parita possivelmente era uma expressão da língua Pali. Mas, de qualquer forma, há esses mantras protetores, também os mantras de proteção do corpo. Então, basicamente, o que
O que significa que a utilização de mantras para proteção era permitido no budismo inicial. E aos diferentes mantras que eu mencionei, alguns dos mantras para a proteção do corpo, eram considerados muito importantes nos sutras iniciais. E também os sutras de proteção contra cobras. E onde era afirmado que se você tem bondade amorosa genuína, as cobras não iriam te morder. Era muito importante não ter nenhuma hostilidade. Então, se não houver hostilidade, se você não quiser fazer nenhum mal aos outros, quando você recita o mantra literal, uma eficácia. Então, esses feitiços protetores, eles são diferentes dos mantras que são proibidos no Vinaya, os Vidya mantras. No entanto, a razão pela qual os mantras eram permitidos no budismo inicial, por uma perspectiva, não é só uma questão de tratamentos médicos e assim por diante. Fazer previsões com os mantras também não eram permitidos, e muitos outros mantras não eram permitidos, mas esses mantras específicos de proteção eram permitidos. E qual era a razão para isso? Então, se nós investigarmos essa questão, há um estudioso chamado Matsunagi Yukei, um estudioso japonês, e eu creio que é muito importante os pontos que ele levanta. O primeiro deles, ele diz que há uma diferença entre as áreas mais urbanas e as áreas mais rurais na Índia Antiga. Então, na Índia Antiga, havia uma grande diferença entre as áreas mais rurais e as áreas mais, digamos, urbanas. Os locais que tinham já um certo desenvolvimento, que eram essas áreas mais urbanas, os Vidya mantras, eles eram como uma bruxaria tradicional. E então, nestes locais, já tinha menos influência. No entanto, no campo, nas áreas mais afastadas, mais rurais, provavelmente, desde os tempos mais antigos na Índia, ainda havia essas estruturas mais tribais. Então, essa estrutura social ainda persistia, ainda perdurava no campo. E essa bruxaria tradicional dos Vidya mantras, ela ainda era utilizada, ela provavelmente tinha mais influência nesses indivíduos dessas regiões. Então, esse é o primeiro ponto que o Matsunaga coloca, essa diferença entre as áreas mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas. E a segunda é quando nós falamos da comunidade de praticantes budistas, seja a comunidade monástica ou não monástica, a Sangha do Buda, essa Sangha ela se propagou. Então, conforme o budismo cresceu, ele se espalhou dessas áreas mais urbanas para as áreas mais rurais, para o campo. E no campo eles continuavam com certos costumes tribais muito fortes. Então foi preciso continuar com isso. E a terceira razão
Quando nós falamos de atitudes, da forma como as pessoas pensam, isso teve uma mudança na atitude das pessoas. E o que significa exatamente essa mudança de atitude? É que primeiro, originalmente, no budismo inicial, os mantras, consciência, eles eram estritamente proibidos. Mas, posteriormente, conforme os ensinamentos do Buda se propagou para diferentes áreas da Índia, e, em particular, se propagou para pequenas aldeias no campo, nas áreas rurais, algumas dessas proibições estritas, elas foram um pouco mais abertas, elas se tornaram um pouco mais relaxadas. E a quarta razão, muitos houve uma mudança com relação aos mantras. Então, a atitude com relação ao mantra inicialmente e a atitude gradualmente, com o que foi se desenvolvendo gradualmente, eram diferentes. Então, se de uma perspectiva muitos mantras eram proibidos no budismo inicial, excluídos, porque havia mantras ou feitiços que não estavam de acordo com o Dharma. Mas alguns mantras, eles eram permitidos, por exemplo, os mantras que protegem o corpo. Então, não era uma questão de que todos os mantras eram proibidos. Sempre houveram alguns mantras que eram permitidos. Mas a prática de alguns mantras estaria em desacordo com o Dharma. E os mantras protetores encontrados no cânone Pali, até mesmo esses mantras protetores, são exemplos de como a mudança, como as atitudes tiveram uma mudança. Porque os mantras protetores, eles eram considerados tão importantes que era realmente permitido, era aconselhado pelo Buda a que eles fossem recitados. Então, nós podemos ver que houve uma mudança com relação aos mantras, uma mudança de atitude com relação aos mantras. Então, essas são razões listadas pelo estudioso japonês Matsunaga Yuki. Então, ele não é apenas um estudioso japonês, ele também é um monástico. Então, essa é uma forma de olhar para isso. Isso mostra como uma adaptabilidade do Dharma. Nós podemos ver essa adaptabilidade. E se nós estamos falando dos monges e monjas da comunidade monástica ou da comunidade não monástica, a influência do budismo, ela se expandiu. A área que o budismo tinha influência foi expandida. Então, o budismo ele não teve escolha senão acomodar alguns costumes tradicionais de algumas dessas áreas. E, em particular, quando ele se propagou para as áreas mais rurais, havia muitos mantras de feitiçaria, muitos mantras de bruxaria nesses locais. E é por isso, provavelmente, que o Buda Dharma ele precisou utilizar métodos flexíveis. Por uma perspectiva, ele teve que preservar a essência do Dharma, a essência da sua própria religião, que não podia ser descartada,
Mas, ao mesmo tempo, ele permitiu alguns certos tipos de mantra. E, de qualquer forma, isso é um meio hábil, com grande compaixão. Então, de uma forma hábil, dessa forma, o Buda Dharma foi preservado. Mas, em todo caso, quando nós vemos essas mudanças, o budismo, ele conseguiu manter a essência do Buda Dharma, manter a essência da religião, ao mesmo tempo que ele assumiu uma forma adequada às necessidades desses diferentes ambientes. Então, manteve a essência da sua própria tradição, ao mesmo tempo que pôde se adaptar às necessidades desses diferentes ambientes. Então, essa é uma capacidade do Buda Dharma. E a maneira como nós podemos compreender isso é que nós olhamos para o estágio da difusão do budismo. Se nós pensarmos nos primeiros mestres, eles tinham uma atitude muito prática da qualidade na qual eles estavam inseridos. Isso mostra uma atitude prática. E, particularmente, eles mostraram como eles podiam obter a aceitação de um público com diversas origens culturais e assim propagar o Dharma. E eles consideravam isso de uma forma muito cuidadosa. Isso é muito claro que eles levaram isso em consideração. Então, a seguir, eu gostaria de falar sobre as palavras verdadeiras. Quando eu falo palavras verdadeiras, em sânscrito elas são chamadas de Satya Vachana ou Satyakirya, como o juramento verdadeiro. E basicamente aqui, quando nós falamos em palavras verdadeiras, isso é um juramento ou um mantra da verdade que tem um poder inconcebível. Esse é o sentido aqui. E isso, o entendimento disso não é apenas budista. Isso também é encontrado nas religiões bramânicas indianas. Também havia essa compreensão. E no cânone Pali era chamado de Satyakirya. Este era o termo utilizado. E se nós falarmos de alguns exemplos encontrados no Sutra, no budismo da tradição do Sul, o primeiro exemplo está nos contos Jataka. E como eu mencionei antes, nos contos Jatakas Pali, inclui 500 contos. E dentre esses 500, o 44º, ele foi mordido por uma cobra. E então seus pais levaram para uma seta para ajudá-lo e pediram, então, por favor, ajudem o nosso filho, ajudem a nossa criança. Por favor, o proteja. E eles pediram isso, eles imploraram ao asceta. E que explicou, então, o que ele disse. Ele disse de uma forma muito verdadeira, direta. Ele disse isso. Ele disse que por esta verdade, e porque eu acabei de falar pela verdade, então por esta verdade, faça essa criança ser saudável. E imediatamente quando ele disse isso, o veneno do corpo da criança foi expelido.
Então a sua vida ela foi resgatada. Então, dentre os 500, esse é o 444 conto. E isso é então o que está contido nos contos Jataka. E também nós temos os Sutras Angulimala, o qual provavelmente vocês conhecem. E também é uma história relacionada ao Angulimala. E isso está nos discursos de tamanho médio. Então, dentre os 5 conjuntos, nos Sutras Pali, esse é o número 86, o Sutra Angulimala. E esse sutra ele conta da história do Angulimala, que era um extremista que matou muitas pessoas. E ele era chamado de Angulimala porque ele matou muitas pessoas e ele pegava o dedo de cada uma dessas pessoas que ele assassinava e costurava esses dedos no seu pescoço e utilizava como um colar. E por isso ele é chamado de Angulimala, ou um colar de dedos, porque ele cortava os dedos e usava como um ornamento em torno do seu pescoço. E essa é a razão pela qual ele era chamado de Angulimala. E ele realmente era uma pessoa muito terrível, ele era como um demônio, na verdade. E primeiro ele não era, claro, não era um praticante budista, mas foi depois que ele se tornou um discípulo do Buda, e não apenas ele se tornou um discípulo do Buda, ele realmente alcançou o nível de Arhati, ele se tornou um Arhati. E o nível de Arhati no veículo da fundação, este é o resultado mais elevado. É a mesma coisa que atingir a budeidade para nós no Mahayana. E então, depois dele já ser um Arhati, e ele foi para Sharvasti, era uma cidade muito importante na Índia, na época do Buda, no passado. Então, ele foi para Sharvasti para pedir oferendas. E ele viu então uma mulher que estava grávida e prestes a dar à luz ao filho. E ela estava passando por um momento muito difícil. Ele viu então essa mulher. E quando ele viu essa mulher, ele sentiu uma enorme compaixão. Mas ele não sabia o que fazer. Então, imediatamente, ele retornou. E ele disse ao Buda, que enquanto eu estava na estrada, eu vi essa mulher. Ela está em trabalho de parto, mas ela não consegue fazer o filho nascer. Ele está realmente numa situação difícil. E então ele disse isso ao Buda, e o Buda, nesse momento, respondeu ao Angulimala. Desde que eu nasci na nobre família, eu nunca tirei a vida de um ser senciente de forma consciência. Por esta verdade que você possa ser saudável. Então, Angulimala, você precisa recitar essas palavras verdadeiras. E essa foi a instrução que o Buda deu a Angulimala. E conforme o Buda o instruiu, Angulimala voltou até essa mulher, que estava já em trabalho de parto, e Angulimala disse exatamente como o Buda disse. Desde que eu nasci na família nobre, eu nunca tirei a vida de alguém de forma consciente. E se estas palavras forem verdade, pelo poder dessa verdade, que você possa ser saudável, que você seja saudável. E conforme Angulimala disse essas palavras verdadeiras, a mulher em trabalho de parto imediatamente deu à luz a criança. Então, o Angulimala, na verdade, ele matou muitas pessoas. E não apenas ele matou, ele cortava os dedos delas e colocava, fazia um colar com esses dedos e utilizava em torno do seu pescoço. E ele era uma pessoa muito má, ele era uma pessoa terrível.
Mas até mesmo uma pessoa tão ruim quanto Angulimala, ele se virou para o Buda e alcançou o estado de Arhati. E quando ele alcançou o estado de Arhati, ele nunca mais, desde que ele se tornou um Arhati, ele nunca tirou a vida de um ser senciente de forma consciente. Ele não matou nenhum ser senciente nem de forma inconsciente. E porque ele disse essas palavras verdadeiras, ele teve uma grande capacidade de ajudar a mulher em trabalho de parto. E no Sutra de Angulimala, quando ele pronuncia essas palavras verdadeiras, ele fala essas palavras da verdade, mas no Sutra Angulimala eles não essas palavras elas não estão chamadas de palavras verdadeiras. Mas na questão para o rei Milinda, no Sutra Questões para o rei Milinda, quando é respondida nessas perguntas e respostas, e é um sutra muito conhecido, ali sim é citado muitos mantras de proteção. Ali traz uma lista de todos os mantras que os budistas recitam. E nessa lista é citado o que foi falado no Sutra Angulimala, que é o Angulimala Mantra. Isso provavelmente pode ser identificado como Sutra Angulimala, que é o 86º dos discursos conectados. Então, as palavras verdadeiras faladas no Sutra Angulimala e as palavras que são utilizadas no Sutra Angulimala tive um problema com a internet, mas todos vocês podem me ouvir agora? Então, nós tínhamos antes mantras para as picadas de cobre, agora nós deveríamos ter mantras para não cortarem a nossa internet. E quando nós falamos do Sutra As Questões para o Rei Milinda, é um sutra onde o rei fazia perguntas a um bhikshu e o bhikshu respondia para ele. E esse sutra, então, ele lista os mantras permitidos. Ele fala dos Vidya mantras e ele também fala do Angulimala mantra, dentre todos esses mantras. E o Angulimala mantra, mencionado nesse sutra, As Questões para o Rei Milinda, provavelmente é o que os estudiosos dizem hoje, eles têm a hipótese de que isso está incluído nos discursos de tamanho mediano, no Sutra Angulimala. Eles dizem, então, que provavelmente vem deste Angulimala Sutra. Mas, em todo caso, se nós olhamos para o aspecto formal, de forma semelhante aos contos Jataka, se essas palavras verdadeiras, se elas são
essas palavras que também são usadas no Sutra Angulimala, isso é chamado de Tena Sachena. Quando nós falamos de Tena Sachena, isso pode ser entendido como palavras verdadeiras. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos dizer que até mesmo no cânone Pali havia essa questão de falar a verdade. Então, se nós nos perguntarmos se na tradução Pali eles falavam de palavras verdadeiras, então sim, provavelmente isso é a questão, são os fatos. E nós temos uma tradução alternativa do Discursos Conectados na tradição chinesa. Então, essa tradução alternativa, ela tem o 18º fascículo, onde há uma discussão acerca de como o Angulimala se tornou um budista. E aqui não há uma menção não há uma menção dessa história de como ele recitou as palavras verdadeiras para essa mulher que estava em trabalho de parto. Não é mencionado isso nessa tradução alternativa dos discursos conectados. E agora, com os discursos numéricos, o Sutra, o 31º Sutra é o Sutra Angulimala. E nesse Sutra, ao contrário dos discursos de tamanho mediano, se não aborda também a mulher em trabalho de parto. Ele aborda, e ele diz, então, desde que nasci em uma família nobre, não voltei a tirar a vida de nenhum ser ciente. Com essas palavras ditas pelo meu coração, proferidas genuinamente do fundo do meu coração, que este bebê seja liberado do útero. Então, isso é abordado dessa forma nesses discursos numéricos. Isso mostra que são essas palavras verdadeiras, mas na verdade não usa o termo palavras verdadeiras. E também numa tradução alternativa das palavras do Buda, o Sutra de Angulimala, ele também inclui essa história. Então, nessa tradução alternativa, esse Sutra do Angulimala diz, falando a partir do meu coração, falando sem falsidade. Ele usa essa terminologia. Mas as palavras do Buda, ele também fala das palavras do meu coração. Então, nós podemos dizer que todas essas versões dos sutras, elas mencionam o poder, elas aceitam o poder das palavras verdadeiras, ou dos mantras de palavras verdadeiras. E o terceiro, em termos ainda das palavras verdadeiras, o terceiro ponto nós temos o Sutra Mahavastu. E nesse Sutra Mahavastu, ele também é um Sutra Pali, e ele usa o termo palavras verdadeiras, ele de fato usa esse termo. E a maneira que ele usa é que nos sutras, há o Sutra Kinari Jataka. Nós temos os Kinaris, certo? Kinaris e Kinaras. E os espíritos Kinaras. Então, nesse Kinari Jataka, a filha do rei dos Kinaras, que era chamada Druma, ela foi capturada por um caçador. E ela se libertou desse caçador através do uso de palavras verdadeiras. Então, ela usa
palavras verdadeiras nesse sutra. E também há um Jataka de Shyamaka. Então, o Shyamaka Jataka. E esse conto, Jataka, ele relata como o Shyamaka foi atingido por uma flecha envenenada. E o seu pai, então, recitou palavras verdadeiras, e o poder dessas palavras verdadeiras neutralizou o veneno. Então, essa é uma outra história. Mas aqui também é usado exatamente o termo palavras verdadeiras. Então, por essa razão, mesmo na escola Mahashastra, já era já era aceito o uso de palavras verdadeiras, do mantra de palavras verdadeiras. E provavelmente esses sutras eles vêm da escola Mahashastra. Então, essa discussão do mantra das palavras verdadeiras, particularmente na tradição Pali. E agora eu gostaria de falar a respeito de como essas palavras verdadeiras são utilizadas no Mahayana. Como que então, a partir do veículo de fundação, elas se propagaram e passaram a ser utilizadas também no Mahayana? Então, por exemplo, no final do Prajnaparamita, em 8 linhas, há uma história ou há um capítulo sobre o Bodhisattva Sadaprahudita. Então, o Bodhisattva Sadaprahudita, ele buscava o Dharma da Prajna transcendente, e ele foi então até o Bodhisattva Dharmodgata. E ele pensou que para poder vender o seu próprio corpo, ele precisava fazer uma oferenda a Dharmodgata. E para fazer uma oferenda a Dharmodgata, ele foi até para testar essa determinação de Sadaprahudita, o deus Chakra. Ele emanou a si mesmo na forma de um jovem e ficou diante, então, de Sadaprahudita. E essa emanação do deus Chakra, ele pediu, por favor, me dê o seu coração, me dê o seu sangue, me dê a sua medula óssea. Nós temos a medula dentro dos ossos, certo? Então ele pediu isso. Ele fez esse pedido de tudo isso a Sadaprahudita. Então ele pediu, essa emanação dele pediu, por favor, me dê o seu coração, me dê o seu sangue, me dê a medula óssea, o seu tutano. E primeiro, então, ele cortou o seu próprio braço e tirou sangue. Então, ele cortou um pedaço da sua carne, da sua coxa, e deu para ele. Ele também quebrou um osso e estava para extrair já. E o Deus Shakti talvez ele realmente ele tem uma grande determinação. E imediatamente, então, nesse momento, ele abandonou essa forma de um homem jovem e mostrou a sua própria forma de Deus Chakra. E ele prometeu, então, dar a esse Bodhisattva tudo o que ele desejasse. Então, e com a intenção de restaurar o corpo desse Bodhisattva, que ele mesmo havia cortado, ele declarou, então, as palavras verdadeiras. Então, para curar essas feridas, ele recitou essas palavras Satyavatana. E as palavras verdadeiras que ele disse foram: coloquialmente, se nós vamos dizer, ele disse que eu nunca volte atrás
que eu nunca volte atrás do caminho para alcançar e superar o despertar completamente perfeito. E pela previsão dos Budas perfeitos, que previram que eu alcançaria a budeidade, se o que eu estou falando é verdade, então pelo poder desta verdade, que todo o meu corpo seja exatamente como era antes. E quando ele disse isso, o seu corpo foi completamente restaurado para como ele era antes. E isso também é chamado de empoderamento das palavras verdadeiras. Então, Satyavachana. E isso, aqui nós também falamos de bênçãos das palavras verdadeiras. Também é usado essa expressão. E o termo em sânscrito Satya Adhisthana. Então, essas palavras verdadeiras não apenas estão na Prajnaparamita em 8 linhas, mas na China há uma tradução semelhante à Prajnaparamita em 8 linhas. Então, essa tradução mais antiga uma tradução mais antiga que foi traduzida pelo tradutor Lokachema. Então, esse é o Sutra Prajnaparamita mais antigo. E também há os capítulos mais curtos sobre Prajnaparamita, os quais foram traduzidos por Kumarajiva. E tem 10 fascículos. E neste, uma da tradução mais antiga da Prajnaparamita, na tradução chinesa, utiliza o termo poder das palavras verdadeiras. E também há um manuscrito sânscrito. Foi traduzido para o tibetano e também foi traduzido para o chinês. Do tesouro dos 3 dharmas, nascido na mãe do vencedor, o Sutra Prajnaparamita, da mãe do vitorioso. E é assim que é chamado no chinês. E tem 27 capítulos. E aqui também existe o termo poder das palavras verdadeiras, a expressão o poder das palavras verdadeiras. E também é encontrada a palavra Adhisthana. E essa palavra Adhisthana é a palavra utilizada para bênçãos e é uma palavra muito importante no mantra secreto. Então, esse termo Adhisthana, ele aparece na Prajnaparamita em 8.000 linhas. Então, resumidamente, então isso é o que nós temos no Mahayana. E quando nós pensamos no mantra secreto, mas de toda forma, no Mahayana, como eu disse antes, nós temos os mantras de proteção, Varita Mantra, e também os mantras de consciência, o Vidya Mantra. Vidya Mantras, Vidya ou Vidya. E ambos esses mantras, os Varita Mantras e Vidya Mantras, eles podem afetar outros seres. Eles têm um poder, eles exercem um poder sobre os outros seres. Eles são reconhecidos como tendo esse poder, mas os mantras de palavras verdadeiras, eles eram ainda mais fortes e com uma capacidade imediata. Então, aparentemente, os mantras de palavras verdadeiras, eles tinham um poder muito maior do que os Parita Mantras e os Vidya Mantras.
Então, agora, apenas um resumo de tudo isso. Como eu expliquei anteriormente nos outros dias, em termos dos elementos do budismo inicial, então, com relação aos mantras no budismo inicial, os Vidya mantras, ou apenas Vidya, ou, então mantras de consciência, ou eles não eram completamente proibidos. Alguns Vidya mantras eram aceitos. Alguns tipos de mantras eles eram permitidos. Não é que todo tipo de Vidya mantra era completamente proibido. Havia alguns que eram permitidos e se podia praticá-los. Havia permissão para isso. E, em particular, os mantras de proteção e também os mantras de palavras verdadeiras, o poder dessas palavras verdadeiras, seja no veículo de fundação ou no Mahayana, eles eram aceitos, ou eles eram permitidos. Nós podemos afirmar isso. Isso está muito claro. E quando nós pensamos na palavra vidya, consciência, e a clara realização de um Buda, ou a clara sabedoria de um Buda, há uma conexão entre essas duas expressões. Da mesma forma, quando nós pensamos de em Vidya Mantra, ou mantras de consciência, mantras de proteção, palavras verdadeiras, eles são considerados como, dentre os 3 segredos da fala, do corpo e da mente, eles são os segredos da fala. E quando nós falamos da fala secreta, são as capacidades ocultas das nossas palavras, da nossa fala, as quais as pessoas comuns, elas não têm a capacidade de acessar isso, de saber o que é isso. Então, nos 4 ágamas, não apenas há essa fala secreta, há também os pensamentos secretos, sistema de pensamento secreto, filosofia secreta. E quando nós falamos de filosofia secreta, por exemplo, nos dias de hoje, no nosso estilo de vida, nós temos telefone, nós temos internet, e nós temos telas de vídeo, certo? Nós temos tudo isso. E isso eram coisas que as pessoas nunca poderiam conceber. Se nós pensarmos em telefone, internet, as pessoas no mundo, nos tempos antigos, elas não poderiam conceber algo assim. E, da mesma forma, nos tempos antigos, as pessoas não poderiam considerar todo esse desenvolvimento em termos de tecnologia. Mas se nós olharmos de um lado oposto, apesar das pessoas nos tempos antigos não terem esse desenvolvimento que nós temos hoje em termos de tecnologia, como dizer isso? Eu iria dizer em inglês, mas agora eu esqueci. Mas, de toda forma, muitas pessoas nos tempos antigos, elas falavam de benefícios da mente. As pessoas de alguns milhares, nem mesmo de alguns milhares, a maneira como as pessoas de alguns anos atrás pensavam acerca das coisas, e particularmente do local onde eu nasci, onde não havia nenhum tipo de tecnologia, nenhum tipo de desenvolvimento moderno, aquelas pessoas com aquele nível de pensamento, então as pessoas
nos tempos antigos, elas tinham um mundo secreto, ou um mundo oculto que as pessoas modernas elas não conseguiriam conceber, elas não conseguiriam compreender. Mas, resumidamente, na época do budismo inicial, as pessoas basicamente elas podiam conversar com os deuses. Mesmo nos quatro ágamas, há muitas aparições dos deuses, como Brahma e Indra. E, em particular, há um Bodhisattva que se tornou muito importante, Bodhisattva Vajrapani. Então, ele é chamado de Vajrapani. Isso está nos quatro ágamas. Nós podemos chamá-lo também de deidade Vajra. E no terceiro sutra dos discursos longos, o Abanta Sutra, e Abanta Sutta no Pali, dos discursos longos, nesse sutra se fala de um Brahmane, e ele foi até o Buda, esse Brahmane, e o Buda perguntou esse garoto Brahmane. E ele deu 3 respostas para a pergunta desse menino Brahmane. O Buda deu 3 respostas diferentes, então esse menino Brahmane, ele não era capaz de prestar muita atenção. Ele perguntou 3 vezes e o Buda não deu a resposta. Ele não prestou muita atenção e na terceira vez, então, surge o Vajrapani. Quando nós pensamos em Vajrapani, ele é como protetor do Buda. Então, Vajrapani é dito que quando o Buda não respondeu a pergunta 3 vezes, o Vajrapani ficou muito bravo. Ele, ele pegou um grande pedaço de rocha e segurou sobre a cabeça desse menino Brahmane. E esse era o Vajrapani, ele era um Yaksha nesse momento, mas ele era um Vajrapani. E esse menino conseguia ver era uma bola de ferro derretido que estava sobre a cabeça do garoto. Ele disse, então, o Buda te respondeu 3 vezes e ele te perguntou 3 vezes algo. Se você não vai responder, eu vou bater na sua cabeça com isso. E eu vou dividir a sua cabeça em 7 peças. E quando ele disse isso, em 7 partes, o menino Brahmane, ele ficou todo arrepiado, ficou com muito medo e então ele tomou refúgio no Buda e pediu, Buda, por favor, me proteja. Por favor, me pergunte mais uma vez e eu imediatamente irei responder. E o Buda então falou mais uma vez, fez a mesma pergunta para ele. Então esse menino Brahmane respondeu. Essa então é a história. Então, esse era o tipo de segurança que o Buda tinha, de protetor que o Buda tinha. Então, então é dito que era um Yaksha. No Pali apenas fala que esse era um Yaksha, mas no Mahayana é dito que é o Vajrapani. E o Vajrapani ele se tornou um Bodhisattva muito importante e entrou no mantra secreto. Vajrapani é uma deidade extremamente importante.
Então, aqui ele também aparece nos discursos longos no Pali. E também, no texto de Bhava Viveka, também se fala na escola Mahasangika, onde havia uma escola particular chamada Kalagangriya. E nessas escrituras, nas escrituras dessa escola, eles ensinam sobre Avalokiteshvara. Então, se nós olharmos para essa escola, nós não temos as escrituras, mas ela existia na época de Bhava Viveka. E eles já ensinavam sobre Avalokiteshvara. Então, quando nós pensamos nos segredos do corpo falimente dos Bodhisattvas, nos corpos falimente secretos, há coisas que os Shravakas, Arhats, eles não podem compreender. E os Pratyeka Budas, os Arhats e os Pratyeka Budas, eles não conhecem completamente o Buda. Então, como que eles poderiam conhecer completamente as qualidades de Avalokiteshvara, por exemplo? E é dito, se você puder ao menos lembrar o nome de Avalokiteshvara, você irá proteger os seres sencientes. E quem disse isso foi o Buda, disse para o Ananda. E depois que ele disse, então, o Ananda recitou uma estrofe. O Buda é um ser muito poderoso, então eu me prostro ao poderoso Avalokiteshvara. Então, isso está nas escrituras de uma subescola da Mahasangika. Mas, em todo caso, essas são as sementes do Vajrayana que são encontradas já no budismo inicial. Então, nós encontramos as sementes do Vajrayana nas escrituras do budismo inicial. E essas são as áreas que nós já pesquisamos, provavelmente ainda há muitas outras áreas que não foram pesquisadas. E é o suficiente por hoje.